Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. E antes de mostrar essa entrevista muito interessante aí do Trautic acerca das operações High Jump, Deep Freeze, que envolveram o Almirante Byrd na Antártida, a gente vai falar um pouquinho sobre, vamos bater um bate-papo aqui tranquilo sobre ciência moderna. E falar de ciência moderna é falar, principalmente se você caracterizar isso em termos históricos, porque nós somos um produto da história. E é muito difícil entendermos o que somos hoje, o que pensamos, nossa cultura, sem entender o passado. Então falar um pouco de ciência moderna na realidade é a mesma coisa do que falar de religião, misticismo, ocultismo, mitologia. Então enquanto eu for falando, vai passando umas figuras aí que às vezes nem tem nada a ver com o tema, mas mais para dar ênfase ao vídeo. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente parte lá para a história, e agora utilizando a escritura como instrumento histórico, porque quando a gente fala de Nimrod, a gente está utilizando uma coisa que tem nas escrituras, mas tem também em outros livros. Tem na Enciclopédia Britânica e outros livros históricos, porque ele era um rei da antiga Babilônia, então lá daquela época dos Sumérios, Babilônios, né, que aqueles povos antigos que viviam na Mesopotâmia, que é o berço da civilização. Então falar de Nimrod, ele foi um homem que ele criou vários reinos, ele criou várias cidades, ele fundou cidades como Babilônia, né, conhecida naquela época, que a gente conhece como Babel, né, construção daquela torre e tudo mais, construção de vários templos, e fundou Nínive e várias outras cidades. Então ele precisou primeiro de um aparato militar, né? Porque você domina outras pessoas pela força. Porque quando você não quer realizar, você quer produzir algo e você não quer realizar esse trabalho com seus próprios punhos, você tem que escravizar pessoas. E para isso ele criou um aparato militar, um aparato. Só que conforme o reino dele foi crescendo e as pessoas, a população se multiplicando, somente pela força você não consegue conquistar as pessoas. Então você precisa de quê? De um aparato ideológico. E foi isso que Nimrod fez, se autoproclamando Deus Sol. E aí começa toda a história da ciência moderna, tá? Da ciência que nós temos hoje. Vem lá de trás, lá de Nimrod. Ele viu que isso era bom, as pessoas começaram a respeitá-lo como Deus, o Deus Sol. E essa adoração ao Sol foi perpassando por várias outras civilizações, como a imagem que acabou de passar ali do Horus no Egito, ou Ra, equivalente a Ra, como Apolo na Grécia, então, e como Mitra em Roma. Então você tinha na época, eles criaram esse aparato ideológico, religioso, inclusive científico, para poder dominar pessoas. É muito mais fácil você dominar pela ideologia do que só pela força, porque pela força você domina alguns, mas quando a gente fala, por exemplo, nos dias de hoje, de 7 bilhões de pessoas, é preciso todo um aparato ideológico, cultural, educacional para dominar essas pessoas. Então, o Eratóstenes, que era seguidor lá do tempo de Apolo, ele questionou o modelo da Terra plana, porque naquela época a Terra sempre foi plana. Todos os eventos astronômicos, eclipses, tudo que concernente à astronomia eram previstos num modelo de Terra plana. Então o que Aristóteles fez foi criar um modelo alternativo, já querendo levar as pessoas a acreditarem que o Sol era o centro do sistema. Ele sim que era do tempo de Apolo. É só pesquisar que você vai encontrar. Então Apolo deu o Sol. Aí, quando a gente passa já para Roma, tá? Porque a Grécia, naquela época, né, a influência o período helenístico, né, a influência em várias civilizações, foi parar em Roma. E depois de Cristo veio a Igreja Católica, e aí o padre Copérnico, da Companhia dos Jesuítas, que era especialista em direito canônico, tá? Essa era a especialidade de Copérnico, ele estabelece o heliocentrismo, colocando o Mitra ali, o Deus Sol, como centro do sistema. Entendeu? E não só o Sol como centro do sistema. Você pode ver que aí depois foi criando-se outros sistemas em que sempre um Sol
né, uma estrela, ela vai estar centrada ali no sistema em que os outros corpos, os 8 astros, giram em torno dela. Então Copérnico consegue isso finalmente e consegue transformar isso em ciência, entre aspas. Tycho Brahe, que era contra o modelo copernicano, que chamou de ideológico, e justamente era ideológico. O Papa Copérnico, o Papa Gregório corre para criar o calendário solar para substituir o lunar. Enfim, eles conseguem colocar o grande Sol, o Deus do Sol Invictus, o Mitra, no centro do sistema. E o Tycho Brahe, que era totalmente contrário, um grande astrônomo, totalmente contrário a esse modelo, do qual ele chamou de ideológico, ele acaba sendo envenenado, e quem o substitui é o Kepler, é o astrólogo da corte dinamarquesa. Isso aí é um pouco que eu estou contando aqui, gente, da história da ciência moderna, a ciência que nós temos hoje. Em que ela foi baseada? Então você tem aí o Kepler, ele que inclusive muitos acusam de ter envenenado o Tycho Brahe. Eu não estou aqui afirmando, mas que foi encontrado mercúrio quando ele foi exumado do seu corpo, foi encontrado grandes quantidades de mercúrio. E aí por isso acreditou-se que ele foi envenenado. Então, gente, o Kepler lá estabelece as órbitas dos planetas também. O Kepler era astrólogo, tá? Ele era adivinho lá da corte dinamarquesa. Ele adivinhava as coisas para o rei e estabelece aí as órbitas dos planetas. Depois você tem Newton, baseado lá no Templo de Salomão. Ele cria teorias da gravidade, que é, inclusive, o maior biógrafo de Newton disse que ele criou essa teoria quando ele observando como funcionava o Santo dos Santos do Templo de Salomão. Então ele falou, o maior biógrafo de Newton o chamou ele de o último feiticeiro. Então nisso tudo é baseada a ciência moderna. E você tem coisas como, por exemplo, a teoria do Big Bang, que foi fundada aí por esse padre também jesuíta. Você viu lá o símbolo dos jesuítas, o Sol. Então você tem aí esse padre aí, é o Georges Lamaitre. Ele, o padre belga, tá? Da companhia também, lá dos jesuítas, ele funda lá, ele cria, entre aspas, a teoria do Big Bang. Então tudo isso, gente, é ensinado nas escolas como verdade científica. Eu não ligo, por exemplo, Bruno, tá? Eu não ligo que a pessoa creia nisso aí. A discussão aqui não é essa. Porque quando eu fiz o vídeo falando em que a teoria do Big Bang ela estava baseada, quando eu fiz um vídeo falando sobre isso, as pessoas vieram, e você que acredita na criação do Gênesis? Em particular, eu acredito por fé na criação citada em Gênesis. Tá? Aí você tem a foto aí do Deus Shiva lá na porta do CERN. Então o que acontece? Eu, Bruno, acredito por fé na criação relatada em Gênesis. E eu não tenho problema nenhum que ninguém acredite, que alguém acredite nessa teoria do Big Bang. Eu não tenho problema nenhum. O problema é quando isso é apresentado como verdade científica. Isso é apresentado como ciência. Se quando você vai olhar o que concerne a teoria do Big Bang, é totalmente baseado na mitologia hindu. Então o que o cara fala é assim, eu creio na teoria do Big Bang, mas ela foi baseada na mitologia hindu. A ordem vinda pelo caos, vai estudar Shiva, o que ele significa. Vai estudar sobre a teia, os universos paralelos, as teias, o universo em teias. Vai estudar o que é isso, Deus Brahma. Eu não ligo, gente, se você acreditar nisso. Mas diga, isso não é ciência, é mitologia hindu. Não tem problema nenhum. Quer ensinar nas escolas? Beleza. Então ensina. Isso aqui, você tem a criação, segundo Gênesis, tá? Vamos lá. É assim, assim, assado. Isso é fé. Crê se você quiser, tá? Assim eu creio. Mas, se eu pegar... Eu posso pegar o modelo da criação descrito no Gênesis, tudo pela vontade do Pai. Eu posso fazer isso, eu posso comprovar isso através da minha observação apenas, pessoal, tá? Cientificamente, no momento, eu não posso comprovar. Mas pela minha observação, eu vejo que nada, nenhum homem, seja lá o cérebro mais genial, foi capaz de criar nada. Tudo já estava pronto e o homem apenas transformou. Então, por isso que eu creio na criação. Agora, se o cara quiser apresentar na escola, tudo bem, vamos apresentar como foi a teoria do Big Bang na escola. Aí tá, a ordem vinda pelo caos, um universo que era um ponto, e aí, através de uma explosão, criou tudo isso, e isso está em expansão. Beleza, quer acreditar?
Mas isso aí, gente, não é ciência não, tá? Isso aí tá lá na mitologia hindu. Então eu não sou contra que ninguém acredite no que quiser, que as pessoas acreditem no que quiser. Mas toda vez tem um dedo de um padre jesuíta. Esse é o problema. Por quê? Tem que ter um dedo de um padre jesuíta nessa história. O que eles já conseguiram colocar um Mitra como centro. Então sempre tem um dedinho lá de um padre jesuíta, sabe, no meio dessa história. Quando você vai ver quando você vai pesquisar um pouco sobre mitologia grega e você vê lá a questão do metamorfo, pesquisem sobre o metamorfo, as metamorfoses, modificações genéticas que esses seres conseguiam fazer, se transformarem em outras coisas. E você tem isso até hoje em Hollywood. Vampiro, homens que se transformam em morcego, lobisomem, homens que se transformam em lobo. E daí se tira a teoria da evolução. Então quer falar, tem um modelo aqui, a teoria da evolução, que não pode ser comprovado cientificamente, de maneira nenhuma. Esse modelo não tem como comprovar cientificamente, tá? Porque não existe nenhum experimento palpável que possa comprovar essa teoria de Darwin. Não existe. Não tem como um ser unicelular se transformar em um ser pluricelular. Não existe, nunca foi comprovado e nunca será. Então o que acontece? Você quer isso aí é ciência? Não. Foi baseado lá na mitologia grega. Lá nas questões das metamorfoses, do metamorfo, daquelas histórias todas, que inclusive Hollywood cansa de mostrar pra gente. Então eu não ligo que vocês acreditem. Agora, se algo não pode ser comprovado cientificamente, que dê as fontes, de onde veio. De onde vem o heliocentrismo? Da adoração ao Deus Sol. Desde Nimrod, Horus, Apolo, Mitra. Vem daí. De onde vem a teoria do Big Bang? Da mitologia hindu, do Deus Shiva, do Deus Brahma. Quer acreditar? Acredite, mas dá a fonte de onde veio. Esse é o grande problema. Você quer falar de teoria da evolução? Beleza, veio da onde? Mitologia grega, metamorfoses. Então, dê a fonte verdadeira de onde você tirou isso. É isso que me irrita. E os caras apresentam como se eles fossem, sabe? Eles fazem aquelas fórmulas matemáticas, aqueles cálculos, que é só cálculo, mas não prova nada. E acha que são os bambambãs. E quando você vai pesquisar as fontes de onde veio, mal sabe eles que isso é pura religião, pura mitologia, puro misticismo. Isso que irrita. E eles se acham, o ego deles é lá em cima, porque eles sabem fazer o cálculo matemático, a fórmula matemática, achando que está arrasando. Sem saber, o idiota, de onde veio isso. Entendeu, gente? Então sim, quando o Almirante Byrd fez lá a Operação Deep Freeze, a Operação High Jump, ele encontrou sim algo estranho na Antártida, que eu vou mostrar a entrevista do Trotsky, que diz o que o Almirante Byrd disse. E a partir justamente dessas expedições que a Rússia e os Estados Unidos se juntaram para criar as pseudo-agências espaciais, e que acabou, hoje em dia tem várias, tá? Mas todas são o mesmo lixo. Você não vai pegar um astrônomo que só tem emprego ali naquela agência, na ESA, na NASA, aí vai chegar para ele, muitos ali nem sabem que aquilo ali é fantasia, mas vai chegar para ele que ganha um salário de $200 mil por ano, vai chegar para ele e vai falar, sai daí e fala a verdade, seja lá na Índia, seja no Brasil, ele não vai falar, a verdade, ele vai deixar de ganhar o que ele ganha para poder falar a verdade pra gente, porque os que fizeram, tá? Teve alguns que ainda fizeram. Você tem vários exemplos de profissionais que deixaram a NASA falando sobre várias mentiras que eles tinham lá, sobre várias coisas erradas que eles faziam, sobre as mentiras daí da Lua. Você tem ex-funcionários da NASA falando que o homem nunca foi à Lua. E sabe o que eles fazem? Deixa o cara de lado, chama ele de teórico da conspiração e acabou, e ninguém acredita no cara. Agora, quem é que vai abrir mão disso, gente? Para vir aqui e então você fala, todas as agências espaciais estão envolvidas? Estão envolvidas? Sim, estão. Essa é a minha resposta. Então sim, eles criaram, quando o Almirante Byrd fez as operações Deep Freeze e High Jump,
Eles criaram sim, um nazista, por exemplo, o Wernher von Braun criou a NASA. Foi um dos fundadores da NASA, lá do partido de Hitler. Tá? Ele criou a NASA, foi um dos criadores da NASA, o Wernher von Braun. E assim que foi criada também, antes inclusive, uma agência espacial russa, e os dois, Estados Unidos e Rússia, que viviam uma suposta corrida espacial e que viviam uma suposta Guerra Fria, são signatários até hoje no que diz respeito ao Tratado da Antártida, que protege lá aquele continente gelado, o suposto continente gelado. Então, gente, eu vim aqui agora para apresentar essa entrevista do Trautsky, que fala um pouco sobre a operação Deep Freeze e High Jump, os aviões lá, do problema lá que deu na Antártida lá. Então tá bom, gente? Fiquem aí com o vídeo. O que sabemos sobre a expedição do Almirante Byrd no 46º automotivo no início da primavera de 1947 para o Polo Sul? Expedição que foi quase esquecida e é muito difícil chegar a todas as informações. Os poucos artigos que foram publicados na época, na revista National Geographic Magazine, não daria qualquer pista sobre a real intenção da expedição. Foi uma operação naval enorme que envolveu porta-aviões, vários navios de guerra, submarinos e provavelmente 20 couraçados, envolvendo 4.000 soldados da tropa dos Estados Unidos e contingente britânico e russo. Foi uma operação maciça, não foi como eles apresentaram. Voos sobre toda a área sul, o que era um divertido Almirante Byrd no Polo Sul, incrivelmente mudou. No documentário oficial da Marinha Americana, encontramos imagens do que o Almirante Byrd realmente teria encontrado. O espanto pelos seus aviões desaparecerem muito rapidamente. Muitos deles colidiram com barreiras invisíveis e se desintegraram em pleno voo. But even more so, he found, to his amazement, that his planes were disappearing very quickly. A lot of them crashed